Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação: Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 16 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 22 de abril de 2020, é uma quarta-feira e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira. A coordenação é de Donizete Eugênio, também a produção de Donizete Eugênio. A mesa de som é do nosso querido Antônio Márcio Buim. Boa tarde, Buim, seja bem-vindo aí, bom trabalho para você também, viu? E a supervisão geral é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer aqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. O ser humano nasce num ambiente sociocultural e aprende de sua própria experiência e de suas relações com os demais, criando sua própria rede de relações no meio em que vive ao longo da vida. Conviver com os outros é fundamental para o seu desenvolvimento, num processo continuado em que experimenta, acerta, erra, seleciona, gerencia, adapta-se, reorganiza e ressignifica informações, experiências, construindo conhecimentos novos. Nessas trocas interpessoais, precisa conhecer e compreender os outros e a si mesmo, trabalhar dificuldades e tensões, lidar com opiniões e modos de percepção e atuação diferentes, possibilidades e limitações, vivenciar riscos e desafios, criar novas condições. Desenvolver empatia contribui para conhecer-se melhor, desenvolver flexibilidade nas relações e exercitar tolerância, respeito à diversidade, gerenciar possíveis conflitos e praticar colaboração e cooperação. No aprender e no fazer individual e coletivo, como cidadãos proativos, autônomos, criativos, inovadores e socialmente engajados na construção do bem-estar para todos. Neste período de quarentena, como aprender a conviver e a fazer junto por uma vida melhor? Minha gente, vamos respirar fundo, não tá fácil não, viu? No começo tava todo mundo brincando, tava todo mundo de férias, que beleza, né? Criançada em casa, opa, que beleza. O tempo foi passando, a ficha foi caindo e agora ela está totalmente aí dentro do cofrinho, né, Buim? A ficha caiu para todo mundo e a gente agora tá respirando fundo para saber lidar com esse novo normal, né? Essa nova realidade de vida que nós temos aí todos os dias. E claro que isso trouxe também, evidenciou aí várias realidades, né? Dos pais e das mães que não estavam muitas vezes acostumados a conviver com seus filhos todos os dias dentro de casa, né? Vamos falar aqui a verdade, né? Sem hipocrisia. Os pais precisam aí de um tempinho também, né, para valorizar mais esse período dentro de casa, precisam também desse tempinho a sós, precisam desse tempinho no trabalho, e a criançada também precisa, né, conviver com outras crianças, né, ver pessoas novas, todo mundo precisa respirar ares novos. Quando a gente se vê nessa situação de quase que prisão, né, por uma força maior, é claro que vem aí um monte de problema. E a gente vai tentar entender tudo isso hoje com o nosso querido
querido amigo João Azeredo, que é psicanalista. O João vem abordar aí esse tema, que é a convivência familiar nesse período de quarentena, os laços que são colocados à prova. João, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Mensagem, hoje à distância, né? Boa tarde, Ana Lúcia, boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem, e agradeço esse momento de poder estar com vocês. João do céu, que susto, é aquela coisa que a gente vem falando aqui na Rádio Mensagem. Se eu chegasse para você e falasse que tudo isso ia acontecer da última vez que você esteve aqui, ia parecer que eu estava doida, né? É verdade. Foi uma mudança súbita, né? E isso realmente assusta a todos, né? Porque nós estamos lidando com coisas muito complexas, né? Não é só a questão da complexidade desse vírus, né? É a complexidade do reaprender a viver em grupo, a viver dentro da família, a viver a complexidade que as pessoas possuem, que isso é uma das belezas do ser humano, é ter uma complexidade, é não sermos cópias uma do outro, não sermos cópias xerox, né? Então o ser humano tem a diversidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias. Então, no momento em que as pessoas foram obrigadas subitamente a entrar em quarentena e viver num confinamento, né, dentro da família, é a hora que todos esses sentimentos se afloram, né? Porque no distanciamento os sentimentos não aparecem, né? Como aparecem no confinamento, né? Então nós estamos num momento muito importante, se a gente souber aproveitar esse momento sofrido, né? Mas se a gente souber aproveitar para a gente reaprender a viver uns com os outros, a gente vai sair muito fortalecido dessa situação, né? Porque o momento hoje é da resiliência, né? Que a resiliência é justamente a gente retornar à forma original, né? É a gente voltar à condição de ser humano, né? Ao longo do tempo, parece que o ser humano foi desaprendendo a ser humano. O que antes era primário se tornou secundário, né? Você vê as pessoas hoje pouco tempo têm de ouvir a outra, e quando ouve é algo tão breve, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes até no Facebook, eu gosto de literatura, gosto de escrever, mas as pessoas têm que escrever coisinhas muito pequenas, porque senão a outra nem lê, porque um não tem tempo para o que o outro quer, para o que o outro pensa, para o que o outro acha. Então nós acabamos nos fechando muito dentro de nós mesmos, onde só o nosso é importante. E agora, no momento em que a gente vê a necessidade da partilha, a necessidade de um cuidar do outro, né? A gente está vendo aí os médicos, os enfermeiros e tanta gente num processo de cuidar dos enfermos. Isso é de uma grandiosidade, de uma humanidade muito, muito bonita de se ver. Então, se a gente souber ter esse momento da resiliência, da gente se reconfigurar novamente, né? Da gente ir se adaptando novamente ao que é ser humano, né? Isso vai nos fazer muito bem, nós vamos sair muito fortalecidos de tudo isso. Uma coisa a gente tem certeza, né, João, que não vai ser o mesmo normal de antes, né? Eu acho que, eu não sei, eu falo por mim, assim, não tinha muito costume de passar álcool em gel na mão. E por conta de tudo isso, né, da transmissibilidade do vírus, assim, a gente começa a entender, né, o quão frágil a gente é e quanto que a gente tem que ser mais zeloso nessas pequenas coisas e grandes coisas também, a começar do nosso caráter, né, da forma como nós lidamos com o mundo, com as pessoas, com as realidades. E aí eu queria tocar num ponto com você, que é o seguinte, né, enquanto você falava, fiquei pensando nisso. Eu acho que é um bom exemplo para o nosso ouvinte conseguir entender como que as coisas estão acontecendo do ponto de vista neurológico, psicológico neste momento.
a gente tem muitos exemplos aí de programas de confinamento, né? Que o mais conhecido deles é o Big Brother, que tem aqui no Brasil e tem em vários países do mundo, mas tem outros programas também que confinam as pessoas em lugares, os reality shows, e aí ali fica alguém filmando a reação do ser humano, como que ele reage quando ele está numa situação extrema, seja de sobrevivência ou por impossibilidade de sair daquele local, ser obrigado a conviver. E é claro que essa realidade não é a realidade habitual do ser humano. E é só por aí, tomando como ponto de partida essa ótica, a gente consegue entender o quão as pessoas já estão aí de alguma forma alteradas na sua normalidade, né? É verdade. É muito comum, né, Ana Lúcia, no confinamento, que as pessoas, em função do estresse que gera o confinamento, em função das inseguranças, da privação, né, porque é tão gostoso a gente poder ter essa liberdade do ir e do vir, de estar aqui e ali, então essa privação, o desconforto que as pessoas sentem, né, em função do medo, de sentimentos os mais profundos que estão guardados dentro da gente, então é comum que as pessoas regridam emocionalmente. Esse fenômeno psíquico faz com que os sentimentos e as fantasias fiquem afloradas e gerem atritos entre as pessoas, né? O que em circunstâncias normais não ocorrem, né? E agora, diante do confinamento, é muito importante, então, as pessoas criarem circunstâncias para se fortalecer. Eu fico pensando assim, igual um atleta. O atleta, ele tem que ter um conhecimento do que ele se propõe, né? Ele vai buscar o conhecimento em fontes seguras. A mesma coisa nesse momento, a gente tem que buscar conhecimento em fontes seguras, porque senão gera muita instabilidade nas pessoas, ainda mais em tempos de fake news, de inverdades, né, que tornam as pessoas ainda mais inseguras. Então, buscar o conhecimento que o atleta faz. Outra coisa que o atleta faz é ter uma boa alimentação, né? Então, a mesma coisa, o ser humano ele tem que buscar boas alimentações em programas que ela vai assistir na televisão, porque você veja bem, em tempos de confinamento, as pessoas, em vez de buscar uma suavidade na programação, uma suavidade nos assuntos que ficam abordando dentro de casa, de almoçar com um almoço festivo, um almoço gostoso, porque o próprio vírus já é agressivo, né? Mas as pessoas puxam assuntos agressivos, assuntos conflitantes, assuntos de ideologias conflitantes. Então, é uma péssima alimentação, não é verdade? Então, nesses tempos de confinamento, a gente tem que se alimentar com cortesias, com carícias, com carinhos, com atividades com as crianças, que não deixem as crianças excitadas, irritadas, né? A mesma coisa também, o treinamento, né? O treinamento para o atleta é a mesma coisa para a gente como ser humano. A gente tem que ir treinando esse dia a dia novo para a gente de desconhecido, que é ficar confinado dentro de casa. É um treinamento de cortesias, né? Um treinamento de carinho. Por exemplo, às vezes as pessoas vão almoçar, de vez de fazer um almoço bacana, já que eles não estão almoçando em self-service, estão almoçando dentro de casa, que é uma coisa que muitas vezes é uma novidade nova. O que antigamente era o básico, hoje é uma novidade almoçar em casa, a família toda junta. Então não é almoçar assistindo a mortandade na televisão, né? Então tem que se criar uma alimentação, né, que deixe aquele momento saudável dentro de casa, né? E qual que é o objetivo do atleta? O objetivo do atleta é o pódio, é o troféu. E para nós, o ser humano é a vida. Mas é uma vida qualquer? Não, é uma vida saudável, uma vida gostosa, uma vida que a gente se sinta feliz, né? Então, esse é o troféu que nós vamos ter nesse momento do confinamento. É a gente readquirir certas circunstâncias,
fortalecer certas atividades dentro de casa, de carinho de marido e mulher, de filhos, de propor leitura, né? Leitura com os filhos, ou propor ver um álbum de fotografias, coisas que realmente alimentam esse convívio maior dentro de casa. É isso mesmo, né? E alimentando aos pouquinhos essas pequenas convivências, como o João disse, né? A gente estava acostumado com coisas extraordinárias como se elas fossem ordinárias, né? Como esse exemplo aí da questão do almoçar fora, né? O almoçar fora, quando você era criança, João, ou eu mesma, quando eu era criança, alguém falaria pra gente que o normal é almoçar fora. Almoçar fora, você vai almoçar 1, 2 vezes no ano, no aniversário do casamento dos seus pais, ou no aniversário de alguém, ou nunca nem vai almoçar, porque era uma coisa tão extraordinária ir num restaurante, e hoje faz parte da rotina de muitas pessoas, né? Então, a gente está voltando à normalidade e isso pode gerar algum conflito aí, alguma dificuldade. É verdade, é o que você falou mesmo, o primário se tornou secundário, então houve uma inversão de valores, né? Uhum. Então a gente vai ter que reaprender a ser humano, e o ser humano é um ser afetuoso, né? Então nós temos que aprender novamente a ter o convívio de família, né? Porque as pessoas hoje em dia parece que é tão complexo para elas ficar dentro de casa, tem que estar saindo, tem que estar para barzinho, tem que estar... não que isso não seja importante, é importante aprender a ter os princípios de cidadania, de cordialidade. Parece que hoje em dia se tornou um hábito. Por exemplo, a pessoa... Um dia desse aconteceu isso comigo, uns tempinhos atrás. Eu estava acertando meu carro para estacionar, foi aqui no shopping, aqui de Jacareí. E uma pessoa chegou de repente, entrou e pegou a vaga, né? A minha vaga é a vaga do idoso. Então, ele simplesmente entrou na vaga do idoso, e era um rapaz jovem, né? Então, não há cordialidade, parece que a pessoa achar que se aproveitou, que ganhou, que teve vantagem, é o bom, né? É o saudável, é o que se ganha, né? Então, voltar aos hábitos de gentileza, aos hábitos de estar uns com os outros, de uma palavra pensada, né? Às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, não, eu falo que me vem na cabeça mesmo, eu sou sincero, então eu digo mesmo a verdade, mas isso não tem nada de humano. Às vezes a pessoa falar o que pensa é uma truculência, é um desatino, né? Porque o outro se sente ferido, às vezes, com a forma que se fala, né? Então é importante a pessoa falar o que está pensando, mas diz o Freud que nós temos que unir o objeto, no caso a palavra, né, com afeto. Então, se fala uma palavra sem afeto, mata o outro, mata a expectativa do outro, mata a cordialidade, mata a união. Então, precisamos realmente dessa questão da resiliência, que é voltar à nossa estrutura real, que é a estrutura humana. E nós somos feitos aí de pequenas coisas que geram grandes coisas, né? A nossa vida, que é o valor maior, como o João destacou, ela é construída de pequenas vidas, né? E a nossa morte também de pequenas mortes, né? Nós não morremos de um dia para o outro, vamos morrendo aí aos poucos nessas negativas da vida que muitas vezes nós não sabemos lidar com elas. A gente vai a um rápido intervalo. Hoje a gente está conversando com o João Azeredo, psicanalista. O João está nos ajudando aí a entender essa questão dos laços, né, que são colocados à prova nesse período de quarentena. Muita convivência, muita gente dentro de casa, cachorro, passarinho, separado da mãe e do pai, da sogra, já tá com saudade, vai valorizar mais a sogra daqui pra frente, hein? Eu tô sabendo, a gente vai falar disso daqui a pouco também, voltamos já já.
Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 39 minutos, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje conversando com o João Azeredo, o João que é psicanalista, falando sobre a dificuldade de convivência nesse período de quarentena. Até brinquei aí antes do intervalo, João, que muitas pessoas têm aí um problema com a sogra, com o sogro, né? Com a pessoa que é mãe do seu cônjuge, né? Aquela clássica aí que a gente sempre brinca, né? A sogra, o sogro, graças a Deus a grande maioria se dá muito bem com a sogra e com o sogro. Mas até mesmo a sogra e o sogro estão longe nesse período das famílias, né? E aí vem uma ressignificação também da importância dessas pessoas, né? E da distância também que faz a gente refletir e colocar a mão na consciência, né? É verdade. E pegando um gancho nisso que você está falando, Ana Lúcia, há pouco você também falou da questão da fragilidade. Só para a gente fazer um link com esse assunto aí. Você falou assim, nossa, como a gente nesse instante está se vendo tão frágil diante dessa questão, diante desse vírus, que tem que estar lavando a mão a todo instante, passando álcool gel, colocando máscaras, tomando uma série de providências para nos dar garantias que essa fragilidade não nos mate, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente poder ter uma percepção da nossa fragilidade. Porque o contrário da fragilidade é a onipotência, é a gente se achar Deus, a gente se achar poderoso, e quando a gente se põe onipotente, a gente morre, né? Diz que a onipotência, inclusive, mata, né? Tem um jargão popular. E quando a pessoa se vê na sua fragilidade, o ser humano tem grandes forças, né? Da mesma maneira que nós perpetuamos até hoje na face da Terra, né, em função das nossas forças emocionais, forças físicas, de uma série de forças que nós fomos adquirindo, né, para a gente chegar até os dias de hoje, né, nós também é importante a gente perceber a nossa fragilidade, porque a gente percebendo a nossa fragilidade, a gente não se expõe, a gente não se põe em perigo, a gente não faz coisas insanas sem antes pensar, nos permite a gente pensar antes de agir, nos põe cautelosos, né? Então, esse olhar para a fragilidade faz com que a gente cuide mais da nossa família, cuide mais dos nossos entes queridos, que assim como a gente tem uma fragilidade que não quer expor a um perigo, eles, por serem idosos, também não querem também correr riscos, né? Que do mesmo jeito que eu quero estar bem, né, por eu ser frágil, o outro também é frágil, né? E do mesmo jeito que eu estou, por exemplo, às vezes dentro de um ambiente familiar, né, eu tenho que ver a fragilidade do outro que está sozinho. Poxa, o vovô está lá com sozinho com a vovó, deixa eu ligar, deixa eu mandar uma mensagem, deixa eu fazer uma videoconferência, né? Porque essa percepção da fragilidade nos põe prudente, né? Faz com que a gente olhe para a família da gente. Muitas vezes as pessoas não olham até para o casamento, né? Não vê fragilidade no casamento. Poxa, o nosso casamento está frágil, a gente quase não tem conversado, né? Inclusive o silêncio é a falta do nutriente chamado afeto, né? Quando o casal, quando a família está em silêncio, às vezes você vê, por exemplo, nesse ambiente mesmo de quarentena, cada um às vezes está num celular, reclamam tanto de falta de tempo, mas quando tem tempo,
continuam não sabendo aproveitar, né? Então, esse lapso da relação é porque a fragilidade não é vista. Poxa, o que acontece que nós não nos conversamos? Né? O que acontece que a gente está tendo esse momento e não estamos aproveitando? Então é importante, é sofrido olhar para a fragilidade, porque quando a gente olha para a fragilidade, faz com que a gente tenha que tomar uma atitude. E muitas vezes a pessoa não quer tomar atitude porque se sente frágil demais, né? Mas é importante, quando uma pessoa vai fazer a análise, né, é duro ela se deitar no divã e com o tempo ir vendo as fragilidades que ela tem diante do casamento, diante dela própria, diante das atitudes, diante dela tomar posturas afetuosas para com ela, mas é salvador. Então é importante, né, ver que os velhinhos estão frágeis, né? Que quando a gente se deita na nossa cama, que está gostosa, arrumadinha, pessoas estão passando privações seríssimas aí fora, né? Sem ter onde dormir, sem ter o que fazer, que naquele exato instante que a gente está deitado, tem pessoas que estão ali arriscando a vida por nós. Então é a hora que tem que ter partilha. Pouco antes do programa, se falou aí de partilha, né? Quando se partilha, se multiplica. E é exatamente isso, né? A gente vê que a gente pode estar seguro aqui no nosso ambiente, mas outros estão frágeis, né? Exatamente. Hoje até mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo Hélio do Morumbi. O Hélio deu uma ligadinha aqui para mim e falou assim: Ana, tô ligando para você só para mandar um abraço, né? Para dizer um oi. E é isso mesmo, né? Cada um ligando só para dizer um oi, né? Não mandar um áudio, né? Fazer uma videochamada, perguntar como é que tá. Porque eu acho que essa altura do campeonato a gente tá valorizando mais uns abraços aí que tá dureza, viu, João? Vou falar para você, eu não sou muito de abraço, não, mas já tá fazendo falta, tá batendo forte aqui esses abraços que a gente não consegue dar. Tem uma participação agora ao vivo por telefone do nosso ouvinte. Alô, boa tarde. Ana Lúcia. Quem fala? Geraldo. Oi, seu Geraldo, tudo bem? Saudade, né? Ah, saudade, né, minha filha? Tá, a saudade tá batendo. A nossa cidade tá parecendo cidade do Texas. Eu também tô achando, viu? Só falta os chapéu de cowboy. A nossa igreja antiga parece que tem 200 anos fechada, a matriz, que tristeza, né, Ana? Você sabe o que eu fiquei imaginando, seu Geraldo? Fiquei imaginando assim na minha cabeça. Se a gente, quando voltar na missa, a gente já vai dar aquele nó na garganta, imagina o padre, o que vai passar na cabeça dele quando ele vê aquele mundaréu de gente entrando. Muito triste, viu, Ana? Olha, eu acho que ele vai ficar emocionado, não vai? Os padres? Vai. Os nossos encontros semanais nas casas, nossa pequena oração da SEB, aos domingos, né? Ô, meu anjo, difícil. Sábado à tarde. E mais coisas, você viu o shopping, as lojas, o povo andando, mesmo sem necessidade, mas tinha aglomeração, e agora? Você sabe, seu Geraldo, que até nisso eu tô vendo beleza, isso que o senhor falou, né? Coisas assim, pequenas que a gente não percebia beleza, ia lá no shopping tomar um sorvetinho, né? Com o filho, com o marido. E era só aquilo, né? Você não olhava para o lado. Agora é uma coisa que faz falta, né, seu Geraldo? Não tem dúvida, Ana. Isso aí é um pequeno sinal que o Criador está dando para nós. Eu concordo com o senhor, viu? Não é verdade? É verdade. Acordar o povão. Eu também acho que tem alguma coisa muito maior por trás disso aí. Que o Deus tá querendo nos afastamento mostrar. humano estava meio demais. Então, Jesus disse, eu vou juntar vocês de novo, mas primeiro eu vou dar a quarentena, depois eu vou dar o cinquentena também. Exatamente. Mas a você, saúde, alegria, e quero ouvir vocês novamente. Eu, Donizete, já falei com ele, e eu faço uma pequena participação aí na mensagem. Sou um colaborador, né, espontâneo, não sou cadastrado, mas sou espontâneo todo mês. Obrigada, mas 2 meses que eu não pareço aí, vou levar o meu pequenininho ajuda. O senhor sabe que até no nosso Facebook, lá da Rádio Mensagem, no Instagram também, tem uma provocação lá para o nosso ouvinte também. Tá escrito assim, ó, coloca na sua agendinha, quando passar tudo isso, passa na mensagem para tomar um cafezinho. Tem muita gente que nunca veio aqui na mensagem, hein? É uma das coisas para colocar na listinha lá que vai fazer depois da quarentena, hein?
Vamos aí visitar, cumprimentar, bater papo. E a Basílio Nacional, você vê como é que tá triste? Ai, nem me fala, menino. Nossa, mãe do céu. Mas, Ana, você está conversando com uma pessoa importante aí, Deus abençoe. E vamos melhorar essa situação. Vamos sim, seu Geraldo. Deus abençoe o senhor, viu? Você também, saúde, alegria e que essa voz sua nunca cesse enquanto você for vivo. Oh, amém. Eu recebo aí com muito carinho, viu? Deus Tchau. abençoe o senhor e a sua família. Tchau. O seu João é ótimo, né? O João Azeredo que está acompanhando aqui. A gente conversou agora com o Geraldo, seu Geraldo, que sempre participa aqui ao vivo com a gente. Como é bom, né? Olha só, a gente estava falando, sempre acontece esse tipo de coisa aqui no Falando de Vida. A gente estava falando da importância das pessoas se importarem. E aí o seu Geraldo se importou comigo aqui, né? Que eu tô aqui sozinha, ele ligou, parecia que eu estava falando com meu avô, né, João? É muito bonito isso, né? E é isso mesmo, amar é participar, né? É se inteirar, é estar presente. Nesse instante a gente tem que estar presente, né? De uma outra maneira, né? Porque a quarentena é necessária mesmo, né? Uhum. Mas a participação, porque amor é atitude, né? Você vê, ele pensou em você, ele fez questão de ligar, o Hélio também, né? Que você falou há pouco também, o seu Geraldo, né? E é isso que nós precisamos novamente reestruturar, né? Você vê que hoje tudo foi delegado, né? Até os filhos foram delegados para as escolas que cuidem, os professores que cuidem, as pessoas têm coisas e nem se utiliza das coisas que tem por ter, né? Às vezes nossa, nunca usei isso aqui, né? Então tem por ter, né? Tem vão às vezes num botequinho, né, num barzinho, né, eles vão por ir mais para contar a prosa do que um saber exatamente o que o outro está vivenciando, o que o outro está passando, né? Então falta uma série de circunstâncias aí para unir as pessoas, né? E eu acho que essa situação veio mostrar de uma maneira até dura, né? Porque um dia desse até fiz uma crônica dizendo que o ser humano, ele muitas vezes, infelizmente, ele se maltrata e aguenta desaforos que ele mesmo faz para si próprio, né? Os desaforos que a gente faz para com a natureza, com a poluição, com experimentos de célula-tronco, de DNA, experimentos insanos, como tem muitas coisas boas também, científicas, importantes para a gente evoluir. Mas o ser humano, ele faz muitos desaforos a si próprio, trabalhando demais, não se dando carinho. Agora, a natureza, ela não admite desaforo. Quando a gente agride a natureza, ela mostra exatamente a força que ela tem, né? Então, você vê, agora, até eu comentei isso, eu falei isso na crônica, né? Agora se fala em habitar Marte. Poxa, nós já escangalhamos com a nossa Terra tão bonita, que tem água, que tem tanta beleza, que tem uma natureza bonita, né? A gente está tentando destruir tanto isso, para agora querer morar em outro lugar, que logo vai acabar com esse outro lugar também, né? Com Marte ou onde quer que seja. Então a questão não é colonizar Marte, é a gente novamente investir no que nós temos, né? Investir nas belezas que nós temos, na beleza humana, na beleza de estar junto, na beleza da família, na beleza da natureza. Até postei uma foto. Eu tenho um pé de primavera aqui na frente da minha janela, que é uma coisa extraordinária. Então é gostoso ver as nuances das cores. A mesma coisa nesse momento do confinamento, né, da quarentena, ver as belezas de cada um. As diferenças, poxa, ele tem um ponto de vista, não bate com o meu, mas, poxa, o que eu posso aprender com ele? Porque as pessoas ficam, as intolerâncias ficam muito fortes nesse momento,
né? Porque tem pessoas que não admitem que a outra tenha pensamentos diferenciados, né? A hora que gera atrito, né? Então, nesse momento, né, é importante a gente reaprender a flexibilidade do escutar, do entender o que o outro possa estar dizendo, que não bate comigo, mas pode melhorar a minha percepção. Com certeza, João. Isso que você está falando, acho que é um ponto muito importante, porque a gente, nessa questão do isolamento, a gente se pega muitas vezes aí numa cilada do nosso próprio psique, da nossa própria mente, sabe? A avalanche de notícias é muito grande. Para piorar, aqui no Brasil, o assunto da pandemia está sendo amplamente politizado, ou seja, ao invés da gente se juntar, somar forças para acabar com o inimigo comum, como nós estamos no terceiro mundo, como a nossa democracia é muito jovem, como nós ainda estamos aprendendo a como fazer essa máquina imensa funcionar, a gente vai para o lado contrário, a gente racha tudo e vai levando. E quem que sofre lá na ponta? É a população mais carente, aqueles que mais precisam dessa união dos poderes. E aí o cidadão comum que fica ali dentro de casa, ele se vê nesse dilema, né? Eu tenho que escolher um lado, quem está certo, quem está errado. Não tem certo, não tem errado, né? Eu acho que vai muito da gente fazer essa opção, João, e eu nem estou falando aqui do ouvinte da Rádio Mensagem, que eu tenho certeza que o ouvinte da Rádio Mensagem, ele é muito, muito esclarecido, ele sabe, né, discernir com muita clareza, porque é uma pessoa que busca muito essa luz, né, essa transcendência, essa orientação do Espírito Santo. Então, eu não estou nem falando aqui do ouvinte da Rádio Mensagem, mas as pessoas que são bastante intransigentes nas redes sociais, elas estão usando esse período de quarentena para degladiar, né, para brigar e para expor aí o seu pensamento e para causar ainda mais racha, o que deixa tudo ainda mais difícil. Eu queria que você até falasse um pouco para essas pessoas que estão se vendo nessa situação, né, de serem obrigadas a escolher um lado, né, ou tô desse lado, ou tô daquele lado, o que eu faço se eu não posso me omitir também? Qual que é a resposta para isso, João? Então, vamos pensar assim, o vírus, ele tem uma estrutura muito agressiva. E quando a gente fica no confinamento, muitas estruturas psíquicas também são agressivas, né? Por exemplo, dentro do confinamento, as pessoas ficam ansiosas, né? As pessoas, em função do medo, o medo tira a possibilidade da pessoa ter um raciocínio lógico. As pessoas ficam com um raciocínio lógico debilitados, então não pensam direito, né, porque gera ansiedade, né, gera inferências ou fantasias, às vezes mórbidas, né, fantasias de que o outro não me quer ou quer me prejudicar. Todas essas questões dentro do confinamento ficam muito vulneráveis, né? A perda da tolerância, a perda da lógica, as pessoas perdem a lógica, né? Então, esses tipos de ponderações que as pessoas às vezes passam, elas veem, por exemplo, no Facebook ou vê na TV, e como o confinamento gera agressividade e gera ansiedade, a pessoa perde o poder de ponderação e de lógica. Ela passa a ver as coisas lógicas de uma maneira diferenciadas. Perde a razão, né, João? A razão, perde a razão, exatamente, você falou muito bem e objetivamente, né? E perde o controle. Daí vem as compulsões, vem as obsessões, que é a pessoa ficar pensando o tempo todo numa determinada coisa, né? Ela fica compulsiva também, com gestos excessivos, né? Ficam descontroladas. É importante que nessa hora cada notícia, né, tenha que ganhar tempo para pensar. E não é só notícias, até o que o outro parente da gente fala. Uhum. Né? Antes de eu já dar uma fala em cima da fala dele, poxa, deixa eu pensar.
ele está muito desequilibrado, ele está muito nervoso. Deixa eu esperar que o cano da garrucha dele esfrie para ele poder falar, né? Porque senão a agressividade do vírus não entra para dentro da casa, porque a pessoa está confinada, mas a agressividade tal qual a do vírus, né, fica dentro de casa e sendo criada dentro da própria casa, dentro do próprio ambiente familiar. Olha só que coisa, né? Que quantos pontos importantes aí o João levantou pra gente. A questão do pensamento obsessivo, né? E aí a gente tá falando de política mesmo, viu, minha gente? Esse pensamento obsessivo, esse senso de justiça, essa revolta exacerbada. Eu tenho para mim, João, que a questão desta revolta, não a revolta, mas a indignação, ela é muito legítima. E a gente tem mesmo que se indignar, né? Porque o mundo é torto, né? E sempre será torto, né? A gente sabe disso, esse mundo não é um mundo perfeito, não é um mundo ideal. E ele é menos pior por conta da indignação de muitos, né? Então a indignação é algo legítimo. O que a gente precisa dar o braço junto com a indignação é esse senso de razoabilidade. A gente tem que ser razoável. Por quê? Sempre parto desse princípio. Quem pensa diferente de mim dificilmente vai mudar de opinião. Então, a partir desse princípio, você já consegue desenvolver ali uma tolerância maior e uma capacidade de contornar a situação. Agora, se todo mundo quer defender o seu, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, inclusive com os políticos, o que é um péssimo exemplo para a população, a gente só anda para trás. E sabe, Ana Cláudia, Ana Lúcia, é que eu tenho primas com esses. Olha, eu amei Ana Cláudia e Ana Paula, mas fica entre a gente, ninguém tá ouvindo. Eu amo esses nomes, pode me chamar sempre assim. E o teu nome, Ana Lúcia, eu tenho uma tia chamada Ana Lúcia que eu amo de paixão também. Eu gosto muito do teu nome. Ana Lúcia é das antigas, poucas Ana Lúcias são novinhas, mais novinhas. E sabe, Ana Lúcia, nós estamos num momento realmente conflitante politicamente, né? Só que o que acontece? Quando nós estamos em confinamento, as pessoas ficam agressivas e fica igual uma panela de pressão. Exatamente. E a panela de pressão, ela tem que ter aquele pontozinho ali que expande o vapor lá de dentro, senão explode a panela. Você concorda? Uhum. E o que acontece? Como as pessoas perderam o hábito da conversa e da flexibilidade, da concórdia no conversar, no falar, as pessoas ficam interiorizando o mal-estar. Daí houve porque às vezes tem pessoas que são inflamadas pela política, né? Só que nós estamos vivendo momentos em que se fala de tudo, né? Se fala de tudo. Então a gente poder ter uma percepção do que é real e do que não é real, hoje em dia é muito complexo. A gente ouve, quer seja na política, quer seja sobre um trabalho científico, que a gente quer seja na descoberta de uma vacina que possa estar havendo, mas a gente não tem uma certeza daquilo, né? Então, quando a pessoa está no confinamento, tudo é motivo para ela, em vez de explodir com um ente querido, ela explode dessa maneira. Exatamente, né? Ela explode através da política, ela explode através de uma observação externa. É o mal menor, porque antes de explodir falando mal, às vezes, de um político ou de uma circunstância política, do que explodir com a mãe, com a esposa, com o filho. É o menos mal, né? Mas são coisas que, às vezes, o outro que está ali dentro de casa fica numa situação difícil. É uma explosão. A pessoa não implode, porque a implosão é uma autodestruição visceral, né? Uma das bases da psicanálise é a gente ajudar o paciente pondo, através da fala, o seu mal-estar para fora, né? Então, o mal-estar, quando não sai através da fala, diz o Freud, fica dentro da pessoa, né? É uma das bases das doenças autoimunes,
né? Porque é a hora que a pessoa fica mordida, né? Diz que quando a pessoa não põe para fora o mal-estar, ela fica mordida, né? Então ela vai se comendo, ela vai se destruindo. Então é importante pôr para fora o que faz mal para a gente, mas tem formas e formas, né? A explosão Exatamente. não é uma boa forma. Exatamente, e nunca vai ser, né? Acho que a ressaca moral depois é bem pior, né, João? João, olha, muito obrigada aí pela sua participação, eu agradeço, né? Muitas perguntinhas ainda ficaram aqui por fazer, mas a gente continua, né, nesse contato aí, contando sempre com a colaboração de profissionais como o João Azeredo, psicanalista, e outros profissionais também que vêm somando com a gente nesse momento aí de quarentena também. Muito obrigada, Deus abençoe, boa quarentena aí para toda a família, viu? Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Mensagem, ao Geraldo, seu Hélio, e a você, Ana Lúcia, que eu tenho um carinho muito grande, e ao Donizete Eugênio também, que é uma figura também fantástica. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Muito bacana, né? E o programa Falando de Vida volta então amanhã, ao vivo, ao 12h15, sempre trazendo aí informações de relevância para você. Você, nosso ouvinte, fica agora com a alegria de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Um grande abraço para todo mundo que está aí na quarentena, acompanhando a Rádio Mensagem. Ligue para o seu vovô, para sua vovó. Dá um jeitinho, manda um áudio, né? Faz um carinho nela nessa quarta-feira aí, todos os dias, né? Quanto mais a gente fala com as pessoas que a gente ama, melhor e mais ainda elas vivem. Vamos amar as pessoas hoje, que a única certeza que a gente tem é o dia de hoje. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.